Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil. Eu sou o diácono Eric Módulo e com muita alegria nesse momento a gente se encontra para conversar sobre algum assunto relacionado à doutrina da Igreja Católica. O programa hoje está interessantíssimo, vamos falar sobre liturgia, vamos tentar conversar um pouco sobre esse assunto. Olha, você não pode perder, viu? Não saia daí, assista o programa conosco hoje sobre liturgia. Quem vai fazer o programa conosco hoje é o Padre Wander de Jesus Maia, que está aqui ao meu lado, já esteve conosco em muitas oportunidades, se bem que faz um tempinho que ele não aparecia aqui. Mais uma vez, bem-vindo, Padre Wander. Eric, muito bom estar aqui com vocês, viu? É uma alegria, depois de um certo tempo, voltar. Essa aqui não deixa de ser uma casa para mim. E a você que nos acompanha pela Rede Século XXI, desde já um excelente programa. Espero que possamos alcançar nesta noite o nosso objetivo, que é levar a você a melhor formação católica. É verdade, Padre, você está em casa, muito bem-vindo. É muito legal quando o senhor está aqui. Bom, lá no nosso site, o portal da Rede Século XXI, no rs21.com.br, quem assiste sempre o nosso programa, inclusive que acessa o site, confere lá depois no site os nossos programas, sabe que lá tem diversos programas que fizemos aqui com o Padre Wander Maia, que já diversas oportunidades teve aqui conosco. O senhor continua trabalhando lá na Diocese de Santo Amaro. Diocese de Santo Amaro, Paróquia Verbo Divino. Na Paróquia Verbo Divino. Muito bem. Como sempre, bem-vindo. Vamos conversar então sobre liturgia. O tema do nosso programa de hoje é a sacralidade da liturgia. Esse tema, já adianto, é um tema muito rico, né? É um tema que tem muitos detalhes, muitos desdobramentos. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente começa a primeira parte desse programa hoje, na semana que vem, no mesmo horário de exibição do programa Eclésia, a gente continua a segunda parte. Teremos então 2 programas com o Padre Wander Maia. Primeira parte conversando hoje no programa e semana que vem a continuação, tá bom? Padre, olha, daria para a gente optar por muitos caminhos para começar a conversar sobre liturgia. Vamos para o início da coisa? Vamos para o fundamento? Claro. O que significa liturgia? O que é a liturgia? Então, a palavra, vamos começar pela etimologia, Eric. A palavra liturgia vem do grego leiturgia, que ao pé da letra significa ação do povo, né? Aqui leitor como povo, urgia como ação. Só você lembrar de siderurgia, que é a ação de manipular o aço, o ferro, e aí já dá para entender. Só que ação do povo é essa? É bom que isso fique muito claro, porque senão mal interpretado isso aqui, dá pano para manga. Certo. É a ação do povo enquanto aqui que nós entendemos. É o Cristo total, cabeça e membros, que realiza aqui, na esfera cristã, o ato sagrado, que é perpetuar no tempo e na história a vida e o operar, o agir de Cristo. Certo. A liturgia, para nós sagrada, tem essa finalidade. Embora etimologicamente a palavra remonte a algo de temporal, algo que já faz parte da vida e do ambiente grego, ok? Quando isso é trazido para dentro da fé cristã, o termo sempre diz respeito, de qualquer maneira, vamos dizer, ao aspecto celebrativo da igreja. Então, pelo que o senhor disse, acabou de dizer, esse termo não nasceu dentro da igreja, Não, então? esse termo nasceu dentro da herança grega, dentro da sociedade grega, e remetia a uma realidade pagã, uma realidade profana. Certo. E foi sacralizado, graças a Deus. O termo foi utilizado trazendo exatamente para esse sentido, que a igreja num todo, clero e leigos, fazem parte de uma única e mesma família, um único e mesmo povo que celebram os mistérios da vida do Senhor, cada qual naquilo que lhe compete. Celebra de fato, de forma ordinária, quem é o clero como Cristo cabeça, e o povo disso participa como membros do corpo místico de Cristo. Só para introduzirmos, Eric. Então, nesse sentido, eu acho que para muitas pessoas, pensou em liturgia, pensam em celebração da Santa Missa, liturgia e Santa Missa. Bom, errado não está, porque é claro que tem liturgia na celebração da Santa Missa, a gente está servindo a liturgia. Mas somente a Santa Missa é um ato de liturgia? Não. A liturgia, veja, a Santa Missa é o ápice da liturgia. Por quê? Porque a Santa Missa é o maior ato de adoração, de louvor, de súplica, de agradecimento, de petição a Deus, ok? Não há outro igual a ele. Certo. Agora, há outras expressões da liturgia. Um exemplo muito simples. O batismo é uma liturgia. Entendi. O batismo é uma liturgia, tanto que nós dizemos a liturgia batismal. Basta recordar que na própria noite do Sábado Santo, uma das 4 liturgias dentro de uma mesma celebração
é a liturgia batismal. Certo. Então, tudo aquilo que envolve a celebração do mistério e da vida de Deus em nossa fé pode ser chamado de liturgia. E nesse sentido, o senhor conseguiria dar um exemplo de alguma prática da piedade cristã que não é liturgia, para ficar claro? Ok. Uma outra prática. Tá. A oração que os sacerdotes, os religiosos e muitos leigos todos os dias rezam, conhecida popularmente como liturgia das horas. Ah, tem uma liturgia específica, então, Para essa, é isso? santificar as horas. Tá. Que é composta de salmos, que é composta de cânticos, que é composta de leituras, que é composta de textos das escrituras e da tradição cristã, para ir mergulhando o homem no mistério de Deus, na presença de Deus, na comunhão com Deus. Isso é uma liturgia. Certo. Isso é uma liturgia. É aquilo que tem, por exemplo, a oração da manhã, depois vai ter a oração média, que é na hora do Isso. almoço. Quem já o fez vai se lembrar. O ofício das leituras, laudes, vésperas, Certo. né, as horas médias, à noite se reza as completas. Então, já para ficar bem claro, já que o senhor tocou nesse assunto, liturgia das horas. A liturgia das horas, para rezá-la, somente o clero pode rezar? Não. O clero tem por dever rezar. O clero, no momento, Eric, você sabe disso, no momento em que se vai ser ordenado, se faz o compromisso de rezar todos os dias, se jura, se promete rezar todos os dias a liturgia das horas. Quer dizer, é uma promessa. Quebrar isso, inclusive, constitui um pecado. Entendi. Ok? Para nós é dever como Cristo cabeça, que reza em favor de todo o corpo. Certo. É que nós devemos fazer o papel de ser cabeça que governa esse corpo. Mas todo e qualquer um que deseje rezar a liturgia das horas pode aprender e rezar normalmente. Inclusive não é difícil, porque se procurar na internet, por exemplo, tem lá uma facilidade para aprender, pelo menos para começar. O ideal seria acompanhar nos livros, né? Mais rico, é mais completo, é mais piedoso também. Mas para aprender não tem problema lá na internet, achar lá, como rezar a liturgia das horas. Muito acessível hoje. Não vai ser difícil, né? Bastante acessível, bastante acessível. Bom, então assim, para ficar bem claro, o senhor já falou de alguns atos que são liturgias, faz parte da liturgia, a missa é o ápice, isso a gente já aprendeu, mas eu ainda insistia nesse detalhe. Existe alguma coisa da prática da piedade popular que não é liturgia? Para dar um exemplo, rezar o terço é liturgia? Não, não é entendido como liturgia, Eric. Deixa eu ajustar uma coisa. Tá. A liturgia é todo ato que é feito em nome da igreja. Certo. É por isso, Eric. Acho que vale a pena acrescentar esse dado. Para que seja liturgia, tem que ser feito em nome da igreja, com a autoridade da igreja e por alguém que tenha sido constituído pela igreja para celebrá-lo. Não há liturgia que não seja celebrada fora de alguém que tenha sido constituído e nominado para celebrar. Por isso que a liturgia das horas, Eric, quando nós, os clérigos, a celebramos, nós estamos celebrando na autoridade da igreja, em favor da igreja, como Cristo cabeça, o cabeça da igreja. Por isso que o terço é uma prática de piedade santíssima, mas nesse sentido não é entendido como uma liturgia. Por quê? Entendi. Porque não é algo oficial da igreja como, vamos dizer, como realidade hierárquica do Cristo cabeça, né, partindo desta realidade vivida e celebrada e presidida por ela. O senhor já falou do batismo, está claro que é um ato de liturgia. E nos outros sacramentos isso acontece também? Todos os sacramentos são uma liturgia, todos, Eric. A liturgia, o sacramento da penitência tem uma liturgia. Posso dizer, no momento em que você se ajoelha diante do sacerdote, e o sacerdote começa a fórmula, o Senhor esteja em teu coração para que arrependido confesse teus pecados, nesse momento ele já está realizando a liturgia penitencial. Até porque, na hora que o sacerdote vai dar a penitência, ele não pode inventar o texto. Não. Ele não pode dizer qualquer coisa, ele tem que obedecer essa liturgia, não é isso? Deus Pai de misericórdia, a fórmula de absolvição, ela é litúrgica, antes de tudo. Ela é dada pela igreja, ela é normatizada pela igreja, ela é recebida por aqueles que vão guardar, que vão proferir, que vão celebrar com abundância como ministros e que serão instrumentos para que ela aconteça, Eric. Interessante, é legal a gente pensar por essa ótica, né? Porque, muito belo. às vezes, como eu disse no começo dessa conversa aqui, a pessoa pode pensar, olha, liturgia, Santa Missa. Errado não está, né? Como o senhor bem disse, é o ápice da liturgia, mas não somente a Santa Missa. Isso está claro, né? Está claro. Todos os sacramentos envolvem uma liturgia, aí sim, todos eles. A começar porque, Eric, só para completarmos, Tá.
porque é Cristo quem celebra. Quem celebra os sacramentos? Não sou eu nem você, hein? É o próprio Cristo em nós. É o Cristo cabeça. Nós somos instrumentos, nós somos ministros. É através de nós, no caso específico do diácono, o que lhe é próprio. Certo. Né? O batismo, Certo. por exemplo. Não o matrimônio, porque o matrimônio ele não celebra, ele assiste e abençoa, né? É, aquela testemunha qualificada, né? Testemunha qualificada. Verdade. Interessante, João, bom, já aprendemos bastante, hein? Poucos minutos de programa a gente já aprendeu bastante. Só para deixar bem claro, essa é a primeira parte. A gente vai fazer o programa inteiro sobre essa conversa, semana que vem, a segunda parte, porque a gente pretende ir o máximo que a gente conseguir. Vamos conversar sobre a liturgia. Muito ainda, vamos conversar muito. Ô padre, olha, é difícil a gente pensar em conversar sobre liturgia se a gente não pensar, ou pelo menos passar por ela, se bem que só esse assunto já daria um programa todo, a história da liturgia. Então, em linhas gerais, eu queria que o senhor, pelo menos, ajudasse a gente a localizar. Existem períodos diferentes na história da liturgia? Como é que a gente olha para a história da liturgia e se posiciona diante dela? Sim. Eric, vamos fazer de uma forma simples, Tá. mas que não deixa, que não perca a grandeza do conteúdo, ok? Bom, desde o primeiro momento, o mandato de Cristo de se celebrar a obra salvífica, onde o coração é o sacrifício da missa, foi realizado. Certo. Na última ceia, na noite em que ele ia ser entregue, estando com seus apóstolos, tomou o pão, deu graças, tomou o cálice, deu graças. Na Quinta-feira Santa, nunca nos esqueçamos que o Senhor instituiu o mais sagrado, o mais supremo, o mais belo, o mais alto ato de louvor, de adoração, de petição, de reparação a Deus, ok? A instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa, foi ali que nasceu a liturgia? Ali que nasceu a liturgia. É essencial isso. Ali foi celebrada a primeira liturgia da história. A primeira liturgia da história. Liturgia, vamos dizer aqui, claramente também, para que não confundam, também não vamos desdobrar muito, hein? Tá. Liturgia católica, cristã. Ok, tá certo. Porque Israel tinha uma liturgia. Existia uma liturgia judaica. Entendi. Ok? Que vai vencer com Nosso Senhor. Certo. Que tem um prazo de validade, que venceu com Nosso Senhor. E todos os outros sacramentos. O que acontece é que a forma como vai se celebrar, aqui nós não estamos dizendo sobre o que vai se celebrar, Eric, mas a forma como vai se celebrar, ela vai tomando matizes, ela vai se desdobrando ao longo dos séculos. Mas todos os elementos, existe um pequeno catecismo do final do primeiro século, Eric. Você conhece a Didaqué? Sim, é famoso, né? A famosíssima Didaqué. Sim. A Didaqué já fala, e Tertuliano, nós estamos falando aqui Tertuliano, século II, que todos os elementos, aquela narrativa de Tertuliano, no primeiro dia da semana, reunidos no mesmo lugar, todos, Eric, a liturgia da palavra, o pedido de perdão, a glorificação de Deus, a escuta das leituras, a apresentação dos dons, das ofertas, a liturgia eucarística, está tudo presente. Todos os elementos. Posso contar uma riqueza, um detalhe? Por favor. Nos Estados Unidos está acontecendo um fenômeno muito belo, ligado ao trabalho do Dr. Scott Hahn. Scott Hahn. O conhecidíssimo Scott Hahn, Todos os Caminhos. Um escritor aí que não é difícil você achar livros do Scott Hahn por aí. Scott Hahn é fantástico. Pelo trabalho do Scott Hahn, mais de 1000 pastores protestantes já se converteram ao catolicismo. Uma coisa gigantesca, né? E um deles, chamado Alex Jones, ele disse que o que mais lhe chamou a atenção foi quando, certa ocasião, ele foi estudar as antiguidades cristãs, Eric. E ele viu que todos os elementos da Santa Missa de hoje, já no primeiro século, estavam todos presentes. Ou seja, o que é celebrado, a sua essência, desde o primeiro momento, lá já estava. Depois, o que vai acontecer é que isso vai sendo desdobrado em vista da riqueza dos locais, das culturas onde o Evangelho foi pregado, algo dos elementos foi sendo incorporado até o momento que nós tínhamos liturgias regionais. Certo. Com o essencial universal, católico, válido para todos os locais, tempos e povos, mas que tinham elementos próprios. Certo. Isso, se me permite ainda, aconteceu, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático, a liturgia chamada ambrosiana. Da Diocese de Milão, né? Milão, ok? Nós tivemos as liturgias orientais, que esse é um capítulo à parte. Verdade. E nisso você tem até muito mais autoridade que eu para
para falar sobre o tema. Também sou um aprendiz, que é muito rico o assunto. Sim, não é? É verdade. Mas a liturgia galicana, e o que acontece é que num determinado momento havia uma variação da maneira como se celebra. Isso se chama o que, Eric? Ritual. Certo. Entende? Entendi. O ritual, não o que está se celebrando, mas a forma como está se celebrando acabou ficando muito multiplicado. Então deixa eu traduzir aqui para ver se é isso que o senhor está querendo dizer. Claro. Bom, nosso Senhor Jesus Cristo fez o que fez, que a gente conhece, está lá no Evangelho, e logo instituiu a Santa Missa. Instituiu a Santa Missa, está claro. Instituiu a liturgia, os sacramentos. Beleza. Morreu, ressuscitou, subiu aos céus, etc. No decorrer dos primeiros séculos, a celebração da missa já estava presente no mesmo esquema que a gente tem hoje. Idêntico. Né? Não tinha grandes diferenças. E como, imagina, a gente está falando de 2000 anos atrás, né? A igreja se espalha em pelo menos 5 grandes regiões, a gente sempre fala disso aqui, né? A igreja se organizando ali nos primeiros séculos. Roma, Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla. Para dizer 5 grandes Para simplificar. dioceses, vamos dizer assim. Mas não era fácil uma comunicação, por exemplo, de uma diocese para outra. Então, de repente, em algum ponto dentre essas grandes 5 regiões, ou nas suas subdivisões, vamos chamar assim, claro, alguns costumes foram incorporados e aí que os ritos foram nascendo. Isso, aí os ritos foram se desdobrando. Mas perfeito. Todos esses ritos são a liturgia única mesmo. Única. O essencial previsto em todos, mantido em todos. Tudo que tinha numa tinha noutra. Mas algumas... Vamos lá, Eric, algumas coisas que não afetavam a liturgia em si. Por exemplo, vestimenta, uma diferença. Pronto, entendi. Vestimenta. Língua, acima de tudo, língua. Mais tarde, bom, aqui eu vou corrigir uma coisa, hein, importantíssima. Em ser a língua oficial da igreja nos 3 primeiros séculos, sabemos que foi o grego, né, Eric? O latim veio depois. O latim veio depois. Não foi o latim, foi o grego. O grego era a língua universal da igreja. Depois, mais tarde, entra o latim. E ainda assim, o latim nem em todo mundo, hein? O latim vai entrar em todo mundo um pouco mais tarde. Então, vou fazer o seguinte, a gente vai para o primeiro intervalo. Eu vou deixar uma pergunta aqui para o senhor responder depois do intervalo. Eu acho que é uma pergunta um pouco polêmica, se bem eu não sei se o senhor vai considerar polêmica. Eu vou dizer que é polêmica devido a muitas discussões desse tipo na internet. O senhor estava explicando para a gente, então, que na história da liturgia, de alguma forma, o início, é claro, está lá com o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, nos primeiros séculos, a missa como a gente conhece hoje estava presente, porque nunca houve na história do cristianismo a interrupção, por exemplo, nesse século não se celebrou missa. Isso não existiu, né? Nesses anos todos de cristianismo. E aí cada região incorporando um detalhe, uma riqueza de ritos na igreja, a parte oriental, a parte ocidental, a influência do grego, depois chegou o latim, etc. A missa hoje, do rito latino, né, que tem o rito ordinário e o rito extraordinário. O rito ordinário da missa, a chamada missa de Paulo VI, porque a partir da reforma litúrgica da década de 60, a missa, vamos dizer assim, que é mais celebrada no Brasil. Se bem que com o documento que o Papa Bento XVI publicou no seu pontificado, permitindo a volta do rito antigo, a chamada missa tridentina porque veio do Concílio de Trento, do século XVI, algumas pessoas chamam essa missa de sempre. Então a pergunta que eu falo para o senhor é o seguinte, é possível a gente pegar alguma dessas liturgias e chamar de missa de sempre? Não responda já, depois do intervalo, o Padre Wander vai responder essa pergunta. Não sai daí, já então a gente continua com essa conversa sobre liturgia. A gente volta já.